Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, você que nos acompanha aqui no canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua visita. É um privilégio muito grande em tê-lo conosco. Não se esqueça de deixar o seu like. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal SolaFeed, beleza? Bom, vamos aqui com mais uma mensagem. Eu quero falar para você do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Olha, quem vai crer em Jesus? Somente aqueles que são ovelhas de Jesus. Aqueles que são chamados, eleitos, esses vão ouvir a voz de Cristo. Tem gente que ouve a pregação do Evangelho, mas não toma iniciativa alguma para seguir Jesus. Por quê? Porque a capacidade para servir a Deus não está na capacidade humana. Para nós servirmos a Deus, isso é autorizado pelo próprio Deus. Vem do alto, vem lá de cima. É o poder de Deus na vida daquele que Ele chama. Meu amigo, minha amiga, muitos ouvirão a pregação do Evangelho, mas não vão seguir a Cristo. Por quê? Porque para servir a Cristo, tem que ser chamado por Ele. É sobrenatural. Olha, eu vou repetir novamente. Aqueles que não crê não são ovelhas de Jesus. Olha, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê, quem não vai crer, é aqueles que não são ovelhas de Jesus. Na época que Jesus andou neste mundo pregando o Evangelho, muitos na época dele ouviram Jesus pregar, mas não creram nele. Por quê? Porque não era ovelha. Agora, aqueles que ouvir a pregação do Evangelho e crê em Cristo e converter-se dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e seguir a Jesus, e seguir o Evangelho, pôr em prática o Evangelho de Jesus, esse é a ovelha de Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho de Jesus, é o próprio Jesus que está dizendo. Aqueles que não crê, não é minhas ovelhas. Aqueles que crê e seguir fielmente o Senhor, de fato, esses serão ovelhas de Cristo, chamado por Cristo. Meu amigo, minha amiga, não são todos que vão servir a Jesus, ou seja, não são todos que vão ser salvos. Quem que vai ser salvo? Somente aqueles que seguiram o Evangelho, ou seja, que creem em Cristo, aqueles realmente que pela fé vão se arrepender dos seus pecados, vão abandonar este mundo pecaminoso. A arrogância, o orgulho, a autossuficiência, os vícios, o pecado, a mentira deste mundo tenebroso, e vão andar na luz como servos de Deus. Olha, veja bem, além do mais, as palavras de Cristo estão em perfeita harmonia, como não poderia deixar de estar, com o ensino de Paulo de que a fé é um dom de Deus. Está aí, dom é presente de Deus para aquele indivíduo a qual Deus quer salvar. A salvação pertence a Deus. A salvação não pertence a mim. Eu não posso me salvar. Eu não posso salvar ninguém. Eu posso levar o Evangelho da salvação para a pessoa, pregar para os seres humanos. Esse é o papel do ministro de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé também não é de todos.
Não é todos que vão crer, meu amigo e minha amiga. Não é todos. Embora existe aquelas pessoas que diz: eu acredito em Deus, mas a gente vê que as obras dele ou dela são má, são obras mal, entendeu? Porque quem acredita obedece o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, quem tem fé em Deus, quem tem fé em Jesus, segue o evangelho de Jesus. Não é somente acreditar, meu amigo. Acreditar, tem um monte por aí que acredita. Mas você vê o contra-testemunho. Você vê que a obra dele ou dela não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente que acha que crê, mas na realidade não acredita. Não põe o evangelho em prática. Não segue os caminhos de Cristo. Não segue os princípios da palavra do Senhor. Não lê a Bíblia, nem crê direito sequer nas Escrituras. Mal é mal lê a palavra do Senhor, o nosso Deus. Meu amigo, a fé é dom de Deus. A fé verdadeira vem de Deus. Existe a fé natural, como muitos por aí têm, e existe a fé verdadeira. Sim, existe a fé verdadeira. Queira você ou não aceitar, existe a fé verdadeira. E essa fé verdadeira, somente Deus pode dar ao homem e à mulher. Somente Deus, vem do alto, é sobrenatural. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está na Bíblia, está na palavra. Tem muita gente que quando se depara com esta realidade, fica pensativo, até mesmo revoltado. Sim, por quê? Porque a fé não é de todo mundo. Se fosse de todo mundo, o mundo inteiro creria. Mas só vão crer somente aqueles a quem Deus der a fé para ele. Eu creio, você acha porque eu quis? Não, porque Deus me chamou. Deus me chamou para crer nele e obedecer a sua palavra. Portanto, eu sou eleito de Deus. Os eleitos são aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. E quem são esses eleitos, meu amigo? Não sei. Por isso que nós devemos obedecer o ide de Jesus. Ide e pregai, anunciar o evangelho. Esse é o trabalho de todos nós, de anunciarmos as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? É dom de Deus. Nem todos neste mundo terão fé, meu amigo. Isso significa que nem todos neste mundo vão ser salvos. Nem todos têm fé. E olha, e sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O próprio apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Veja o que diz Paulo, confere na sua Bíblia. A fé não é de todos. De quem, pois, é a fé? Você poderia fazer essa pergunta para mim. De quem então é a fé? Em Tito, capítulo 1, versículo 1, lemos da fé, sobre a fé, que é dos eleitos de Deus. Está escrito lá, Tito, capítulo 1, versículo 1. A fé é dos eleitos de Deus. É daqueles a quem Deus escolhe. Meu amigo, não é todos que têm fé, não. Não. E aquele que não tem fé em Cristo, eles vão ter uma fé
natural. Uns vão acreditar em sal benzido, outros vão acreditar em uma ferradura colado na porta ou na parede, enfim, né? Outros vão acreditar em uma filosofia, em uma doutrina falsa por aí, como tem muitos. Outros vão seguir uma religião segundo a sua filosofia, os seus desejos pecaminosos, segundo o seu coração. A fé para servir a Deus não é para qualquer um. Não é todos que têm a fé para servir a Jesus Cristo. Não! Não é, meu amigo. Fé, como eu disse, natural, tem um monte por aí. Tem um monte de gente com fé natural por aí, até acreditando em uma ruda atrás da orelha. Tem um monte por aí, com as suas superstições, com as suas crendices, mas a fé verdadeira é aquela fé que traz o arrependimento, que traz a conversão ao coração de um homem e de uma mulher. É aquela fé que faz com que nós nos regeneramos novamente em Cristo Jesus, nascemos novamente. É aquela fé que nos leva a ser adorador de Cristo, servir a Cristo, andar junto com Cristo. Pensar como Cristo pensou, crer na palavra de Cristo, obedecer a Cristo e ter Cristo como Senhor, como Mestre. Meu amigo, a fé não é de todos. Por isso que existe muitas pessoas mal neste mundo. Tem pessoa mal? Tem! Aquela pessoa a qual Deus lança a fé no coração dele ou dela, ele abandona o mal, abandona a mentira, o engano. Tem pessoas que dizem, mas eu acredito em Deus. Sabia que a Bíblia também diz que o diabo também crê em Deus? E até estremece, mas não obedece. O cristão verdadeiro, ele obedece. A ovelha verdadeira de Jesus Cristo obedece a Jesus. Olha, Paulo disse, viu? Que a fé não é de todos. E lá em Tito está escrito também que a fé é dos eleitos de Deus. É das ovelhas de Cristo. Como exposto tão claramente em João capítulo 10, versículo 26. Exatamente, confere na sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 26. Nosso texto base, portanto, aqueles que se ofendem quando ouvem a verdade da eleição incondicional sendo pregada fielmente, deveriam se ofender primeiramente com o próprio Jesus Cristo, porque foi Jesus que disse isso. Meu amigo, somente Jesus pode chamar, somente Cristo chama, somente Cristo sabe quem é dele e quem não é. Jesus diz, naquele dia, muitos virão a mim dizendo, Senhor, em teu nome realizamos milagres. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso e isso e isso. Jesus vai dizer o quê? Afastai vós de mim, porque eu não vos conheço. A ovelha verdadeira de Cristo ouve o Evangelho e segue a Cristo. De repente eu posso estar falando para pessoas que são ovelhas verdadeiras, ou quem sabe estou falando para aquelas pessoas que não são ovelhas, ouve, ficam nervosas, range os dentes e não quer saber, murmura, reclama, blasfema contra a palavra de Cristo. Meu amigo e minha amiga, que Deus esteja tocando no seu coração, desde agora, que Jesus esteja falando com você. Espero eu que esta palavra tenha te dado orientação e chamado você para observar mais a respeito da sua fé. A caminhada com Jesus é séria, não é brincadeira. Tem muitos por aí que estão
brincando com a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.